Plano de Estudo Doutorado, PET, Química do terceiro ano. Estamos no volume 5. Aqui embaixo eu deixei referência do canal, se quiserem procurar mais vídeos. Tem vídeos lá sobre as aulas de Química, o conteúdo, primeiro, segundo e terceiro, não só PET. Então a semana 1, nós estamos aí com o tema de reações orgânicas. Então nós vamos ver as principais reações orgânicas, sendo que nessa primeira semana nós vamos trabalhar com reações de adição. Bom, aí na página 48 tem um texto que vem falar um pouquinho sobre o processo aí de fabricação da margarina. Nós temos aí dois produtos básicos que a gente pode usar no pão, a margarina e a manteiga. Diferença básica entre elas, né, porque a manteiga vem de origem animal e a margarina é de origem vegetal. Então, se tiver o pessoal aí que é vegano, manteiga eles não comem. Porque o vegano é aquele que se abstém de qualquer coisa que tenha origem animal. Então ele não come nada que tenha origem animal. Então o pão colocou ovo, vegano não come. Bom, mas a diferença das duas não é só a origem, né? A estrutura química é um pouquinho diferente. A margarina, que é o tema aqui, ela é feita a partir do óleo vegetal, e esse óleo vegetal ele precisa ser hidrogenado. Quando você pega uma margarina, lê o rótulo, você vai ver escrito assim: gordura vegetal hidrogenada. O que é isso? Nós temos a diferença básica, né? Nós vimos lá nos ésteres, entre o óleo e a gordura, é que o óleo ele é mais insaturado e a gordura ela é saturada, ou seja, a gordura é característica por ligações simples e o óleo tem ligações duplas. Há algumas ligações duplas. O composto que tem ligações duplas, no caso o óleo, permite uma maior movimentação da molécula, por isso o óleo é líquido. Já a gordura, que é totalmente saturada, é sólida. Bom, então esse processo de fabricação da gordura, que nós já vimos isomeria aí no PET anterior, lá eu discuti o problema, né, que existiu aí e agora está praticamente em desuso, que esse processo de hidrogenação formava a gordura trans. E no nosso organismo só consegue fazer a digestão dessa gordura quando for o isômero geométrico chamado cis, ou seja, os grupos maiores estão do mesmo lado em relação à dupla ligação ali. Então essa gordura trans, ela é muito melhor em termos de textura, em termos de maciez dos produtos, porém ela acumula no organismo, o organismo não consegue digerir. Então isso é problemático para nós. Outra diferença que precisa ser citada é que, como a margarina ela é 100% saturada, ela não vai permitir que o organismo, a partir daí do processamento da margarina, forme o que a gente chama de colesterol bom, que é o HDL. Por quê? Porque o composto é totalmente saturado. Então, o que forma o HDL, o que dá essa formação de um colesterol melhor, é justamente a insaturação. Quando nós comemos peixe, por exemplo, ele é rico em ômega 3. O ômega 3 é simplesmente indicando que, numerando a cadeia carbônica ao contrário, porque a gente começa a numerar sempre da função, numerando ao contrário, você tem o último carbono, o penúltimo, o antepenúltimo, o terceiro de trás para frente é a posição ômega 3, como eu falei lá na aula de éster. Então esses compostos têm insaturações e já é aí de conhecimento geral que ele faz bem ao coração por causa disso, porque ele permite a criação do colesterol bom. O colesterol ruim, de baixa densidade, ele tem um grande problema. Primeiro porque ele vai se acumular e tem uma grande quantidade, uma grande taxa de circulação no sangue. Isso é problemático também. Então, se você pode comer margarina e pode comer manteiga, tem duas diferenças básicas aí. A primeira é o preço, a manteiga é muito mais cara. E a segunda é que a margarina é mais, vou dizer, utilizando um termo bem estranho, mais pior de ruim. Na verdade,
como ela é totalmente saturada, ela não é adequada aí a nosso consumo em excesso. Tá? Você vai ter que fazer o uso bem regulado de margarina, tá? Porque, como eu já falei, composto saturado, se você já tem problemas com colesterol, melhor é nem comer margarina. Entre as duas, apesar do preço ser muito distante, a manteiga é mais saudável. Então, o que é uma reação de adição? Primeira coisa, o que precisa para que a reação de adição aconteça? Reação de adição, como o nome já está dizendo, nós vamos adicionar. Então eu preciso na molécula, na estrutura que vai sofrer a reação, que eu tenha um sítio, um lugar onde essa adição possa acontecer. E que lugar é esse? É uma insaturação. Então, para que ocorra a reação de adição, obrigatoriamente eu tenho que ter ligação π, ou seja, dupla ligação, tem uma ligação π, e a tripla ligação tem duas. Ligação sigma somente, ligação saturada, ligação simples, não aceita a reação de adição. Então, nós podemos ver aqui no desenho, tem a dupla ligação, esse aqui é o eteno, vai sofrer uma reação de adição, aqui é o hidrogênio. Então, essa reação de adição de hidrogênio pode ser chamada de hidrogenação. Ela sempre é feita na presença de catalisador, pode ser um níquel ou platina. Tá? O que é o catalisador? Lembrando lá do segundo ano da cinética química, catalisador é uma substância que está ali para acelerar o processo. Ele diminui a energia de ativação e o processo fica mais rápido, porque eu preciso de menos energia para que ocorra o processo. Então, obrigatoriamente, eu preciso da dupla ligação para fazer a adição. Se eu tiver um alcino, né, como é o segundo exemplo aqui, eu tenho uma tripla ligação, qual é a diferença? A diferença é que eu consigo fazer duas adições. Então, eu vou fazer duas hidrogenações, nesse caso, que é o H2, então posso fazer duas vezes para deixar o composto totalmente saturado. Então o alceno pode ser feita na dupla uma adição, o alcino pode ser feita duas adições. Lembrando que a primeira etapa aqui é da reação com o alcino, se você não tem hidrogênio suficiente para fazer uma segunda hidrogenação, você vai parar no alceno. Tá? Então tendo quantidade suficiente, você vai adicionar uma segunda vez e aí vai voltar no alcano, que é o que tem só ligação simples. Então isso está lá na página 49. Adição de halogênio ou halogenação é o mesmo princípio. No exemplo aqui, você tem o gás cloro, então são 2Cl, a ligação dupla também vai ser rompida, a ligação π, e vai entrar um cloro em cada carbono. No alcino, como está mostrando o exemplo aqui, o que vai acontecer? A única diferença é que eu tenho possibilidade de fazer duas adições, não apenas uma. Funciona da mesma forma que a halogenação. Quando eu for fazer uma adição de haleto de hidrogênio, lembrando o que é o haleto? Haleto são aqueles elementos que estão na família 17, os halogênios. Então, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Quando tiver adição com eles, nós vamos ter uma regrinha para nos ajudar a fazer essa adição. Por que aqui tem a necessidade de uma regrinha e nas outras não? Porque você vai colocar dois átomos de hidrogênio iguais, então um entra de cada lado. Na halogenação, você vai colocar dois halogênios iguais, um de cada lado. Aqui, como é um haleto de hidrogênio, então, por exemplo, aqui está mostrando o HCl, vai entrar um H e um Cl, vai entrar na dupla, mas são átomos diferentes, então a posição deles interessa. Por quê? Porque colocando em carbonos diferentes, nós formamos compostos diferentes. Então, foi anunciada uma regra aí do russo aí, Markov-Nikov, que ele fala o seguinte, quando eu for adicionar um haleto de hidrogênio, isso serve também para adição de água, a um alceno, ou na hidratação, que é o caso da adição de água, o hidrogênio que vier ou do haleto ou da água, vai se ligar ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação, ou seja, o carbono que possui mais ligações com o hidrogênio. Então essa regra de Markov-Nikov serve para a gente saber aonde vai entrar o H, no caso do exemplo aqui do HCl. Sempre ele vai entrar aonde já estiver mais hidrogênios. No caso do exemplo aqui, tanto faz. Por quê? Porque tem dois hidrogênios aqui e dois de cá. Mas vamos supor que tivesse só um aqui, tivesse um outro CH3 aqui, por exemplo, e aqui o CH2. Como aqui tem dois hidrogênios e no outro teria um,
obrigatoriamente o hidrogênio entraria nesse primeiro carbono aqui. Tá? Então, quando for adição de HF, HCl, HBr, HI, nós vamos ter que colocar o hidrogênio aonde, do lado da dupla, aonde estiver com a maior concentração de hidrogênios. Então nós vamos olhar os dois carbonos da dupla. Quem tem mais hidrogênios? A quantidade está igual, como no exemplo aqui. Tanto faz então, coloque qualquer um. Ah não, tem um carbono que tem mais hidrogênio. Então obrigatoriamente o hidrogênio entra nesse carbono. Então esse é o tema da semana 1 do PET. Estamos aí PET Química, volume 5. Agora vamos fazer uma revisãozinha, né, para você se lembrar dos conceitos. Então, primeira coisa, reação de adição. A reação de adição, nós podemos adicionar aí hidrogênio. Então, o gás hidrogênio também pode ser chamado de hidrogenação. Podemos adicionar um halogênio, flúor, cloro, bromo, iodo. Astato a gente não usa quase nunca. Então, halogenação. Adição aqui ó, de cloreto de hidrogênio, que é o mais comum. Adição de água. Então, o que vai ser feito? A dupla ligação, né? Uma ligação é sigma, outra é pi, vai quebrar então uma dessas ligações e um átomo entra de cada lado do carbono. Tá? Então, um átomo entrou no carbono da esquerda, o outro entrou no da direita. Então, era o eteno, agora é um 2 de cloro etano. Agora a ligação é simples, né? A dupla foi quebrada para poder entrar os dois cloros. Então, isso é reação de adição. Então, a condição para que ela ocorra, obrigatoriamente, eu tenho que ter o quê? A dupla ligação. No caso da hidrogenação, nós vimos lá que precisa de um catalisador para acelerar o processo. Essa adição de H2, ela também pode receber esse nome aqui, ó, hidrogenação ou hidrogenação catalítica, tá? Que é feita na presença do catalisador. Então nós vamos reagir o alceno, ou seja, que tem uma dupla, com o gás hidrogênio, e o catalisador vai ser níquel, platina, e em alguns casos pode usar o paládio também. Tá? O paládio é mais raro porque ele tem um preço bem mais salgado, bem mais caro o paládio do que níquel e platina. Tá? O normal, o mais comum é platina, tá? Que são catalisadores relativamente inertes, tá? Então eles têm uma dificuldade de reagir, então isso permite que a gente possa usar ele várias e várias vezes. Lembrando que o catalisador ele não participa da reação, tá? Ele não reage, ele não é formado. Porém, por questões aí de ataques, né, de subprodutos ou de aquecimento também, ao longo do tempo, você pode forçar uma reação no catalisador. Então por isso que a gente usa a platina, que ela tem uma boa resistência química. O que o catalisador faz, né, nessa hidrogenação? Ele vai adsorver, é diferente de absorver. Absorver com B mudo é quando coloca para dentro, a absorção. A adsorção com D de dado é um fenômeno de superfície, é quando gruda. Tá? Seria, por exemplo, uma cola que vai grudar duas folhas de papel. O papel não vai entrar dentro do outro, ele vai entrar em contato. Tá? Diferente é quando a gente vai tomar água, que a gente vai absorver a água. A gente engole a água, ela vai entrar no organismo. Então tem uma adsorção das moléculas de hidrogênio e também do alceno, é o que está ilustrado aqui. Ó. Então, ó, colocamos o catalisador, então vai grudar, ó, adsorver os átomos de hidrogênio no catalisador, depois também vai adsorver o alceno, e aí ele vai facilitar esse transporte aqui, ó, desse hidrogênio para o alceno. Com a presença do catalisador, a reação fica mais rápida e gasta menos energia. Então essa é a função do catalisador aqui. Então a aplicação que a gente já falou, mais comum industrialmente, dessa hidrogenação catalítica é a fabricação de margarina a partir do óleo vegetal. Na hidrogenação, nós vamos o quê? Quebrar a ligação dupla dos triacilglicerídeos aqui. O óleo vegetal é convertido em material de consistência pastosa. Esse material nós compramos com o nome de margarina. Duas adições precisam seguir a regra de Markov-Nikov. Então, quando a gente vai fazer uma adição de HX, X é qualquer halogênio, da família 17, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, ou uma adição de água, olha aqui a molécula de água, ela vai ser quebrada aqui, ó, H e OH. Então são duas partes diferentes. Mesma coisa aqui no HX.
vai ter o H de um lado e o X que vai ser o flúor, cloro, bromo e iodo do outro. Então são partes diferentes. Então interessa a ordem que eles vão entrar para que a gente saiba o que vai ser formado. Então se a molécula não for simétrica, ou seja, se os dois lados não forem iguais em relação à dupla, olha o primeiro exemplo aqui, que é plano de simetria. Eu vou passar uma linha na vertical, essa linha pontilhada em azul aqui. O que eu noto? Que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, tanto faz entrar de um lado ou do outro, porque eu não vou ter formação de isômeros aqui. Os compostos vão ser iguais. Se entrar o H na esquerda e o Cl à direita, é a mesma coisa de entrar o H à direita e o Cl à esquerda. É só você rodar a molécula, que é a mesma molécula. Você pode também passar o plano de simetria aqui na horizontal. Você vai ter 2 hidrogênios de lá, 2 de cá. É um espelho. Né? Quando tem plano de simetria, é como se fosse uma imagem especular. Então, os dois carbonos aqui são idênticos, então tanto faz onde vai entrar. Porém, notem que, olha aqui, essa de baixo, né? Tem diferença. Aqui tem o flúor, do lado de lá hidrogênio. É uma molécula que não tem plano de simetria. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, quando não tem plano de simetria, ou seja, quando os carbonos são diferentes, a ordem que vai entrar, né, o H e o outro que estiver ligado a ele, faz diferença, porque vai formar um composto diferente. Então, no ano de 1869, o químico Vladimir Markovnikov enunciou uma regra empírica, ou seja, experimental. Regra empírica é aquela que a gente obtém a partir dos resultados de experimentos e baseado em fatos experimentais, né, que é empírico, logicamente, aqui está apenas explicando o termo, ficou conhecida como a regra de Markovnikov, que a gente já discutiu aqui, vamos rever ela. Na adição de HX ou de água, a uma ligação dupla, o átomo de hidrogênio se adiciona preferencialmente ao carbono da dupla, que já contém mais hidrogênio, ou seja, o H vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então vamos ver aqui o exemplo. Aqui está o propeno, aqui está a dupla, é a região de adição. Então notem, os carbonos da dupla, o carbono da ponta tem 2 hidrogênios, o segundo só tem 1, então esse é o mais hidrogenado. Então, obrigatoriamente, o produto que é formado em sua maioria, o H vai entrar aqui e o Cl vai entrar no segundo carbono. É o que está indicando aqui. Tá? Então, 2-cloro-propano. No carbono 2 tem o cloro, met-et-prop, esse é o propano. Aqui eu mostrei a reação inversa, tá? Invertida aqui. Coloquei o H aqui e o Cl de cá. Tá? Eu coloquei um X aqui só para chamar a atenção. Não é que não forma, tá? É porque o rendimento é muito baixo. Então a regra de Markovnikov ela vai me dar o quê? Uma preferência de como a reação acontece. Ela acontece dessa forma, o hidrogênio entrando no carbono que tinha mais hidrogênios, o mais hidrogenado. Não quer dizer que não forma esse, mas o rendimento é baixo. A formação, a quantidade formada desse outro produto é muito baixa. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma cadeia fechada com uma dupla aqui. Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, esse aqui não tem nenhum. Então, pela regra de Markovnikov, o hidrogênio vai entrar nesse carbono mais hidrogenados e o OH vai entrar nesse menos hidrogenado. É o que acontece aqui. O OH está aqui e o hidrogênio entrou nesse da ponta. Também pode ser formado o composto ao contrário, entrando o H de cá e o OH de cá, mas a quantidade é muito pequena. Tá? Então, sempre que tiver adição a dupla ou a tripla, né, de HX, lembrando que o X é flúor, cloro, bromo, iodo ou astato, mas o astato a gente não usa normalmente, nem o flúor, tá? O que é mais comum é o cloro e às vezes o bromo. E água, porque vai ter o H de um lado e o OH do outro, ou seja, essa molécula que vai ser adicionada, ela não tem os lados iguais, né? Tem lados diferentes, então importa como vai entrar. Como vai entrar? É a regra de Markovnikov. O hidrogênio vai entrar preferencialmente, ou seja, o que vai formar em maior quantidade é quando o hidrogênio entra no carbono que tinha mais hidrogênios.